Você sabia que a última herdeira bilionária da família Onassis, Atina Onassis, viveu uma vida marcada por polêmicas, segredos e escândalos? Herdeira de uma das maiores fortunas do mundo, ela se viu envolvida em uma teia de tragédias familiares e disputas pelo império que seu avô, o magnata Aristóteles Onassis, construiu. Uma vida que parecia ser de glamour e luxo, mas que por trás das cortinas escondeu dilemas pessoais, perdas irreparáveis e uma luta constante pela sua independência. Atina, que um dia parecia estar destinada a reinar no topo do mundo dos negócios e da riqueza, acabou se distanciando de tudo isso. Mas o que aconteceu com a herdeira mais cobiçada do mundo? Como uma mulher jovem, cercada de milionários, se viu perdida e até mesmo sem a fortuna que deveria ser sua? Seu casamento com Doda, as revelações sobre sua infância e o vínculo com a tragédia familiar, a perda da herança e a recente reclusão são apenas alguns dos pontos de mistério que envolvem sua vida. Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo nos aspectos mais controversos e misteriosos da trajetória de Atina Onassis, com revelações que vão chocar você. Então, antes de seguir, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois isso é crucial para que o YouTube recomende nosso conteúdo a mais pessoas como você. Se você puder apoiar o canal ainda mais, considere enviar um Super Thanks. E se não puder, não se preocupe. Comente abaixo o que mais te surpreendeu e compartilhe sua opinião sobre a história dessa herdeira que viveu de tudo. E claro, fique até o final, porque a última revelação sobre sua vida vai te deixar de queixo caído. Atina Onassis, nascida Atina Roussel, é uma das figuras mais intrigantes da alta sociedade internacional, marcada por uma herança familiar que combina riquezas imensuráveis com tragédias e dramas familiares. Sua infância foi profundamente influenciada pela complexa história de sua família, o que moldou sua personalidade e sua visão de mundo de uma maneira única. Nascida em 1985, na cidade de Paris, Atina foi a única filha de Christina Onassis, a filha única do magnata grego Aristóteles Onassis, e de Thierry Roussel, um empresário francês. A história de sua família já é cheia de reviravoltas e grandes contrastes entre luxo, poder e tragédia. O Império Onassis, no qual Atina foi inserida desde seu nascimento, remonta ao mundo das grandes embarcações e da riqueza exorbitante. Mas também é uma história repleta de eventos inesperados, perdas e disputas internas. Christina Onassis, mãe de Atina, cresceu em meio ao esplendor e à tragédia, sendo a única herdeira do vasto império deixado por seu pai, um dos homens mais ricos e poderosos do século XX. O casamento de Aristóteles Onassis com Jacqueline Kennedy, a viúva do presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, foi um dos momentos mais midiáticos da história, o que colocou Christina em uma posição de destaque. No entanto, o peso dessa herança nunca foi fácil para Christina, que passou a vida lidando com questões emocionais, especialmente após a morte de seu pai, Aristotle, em 1975. Sua infância, repleta de privacidade e expectativas altíssimas, foi marcada pela solidão e pela falta de um apoio emocional constante. Em 1988, quando Atina tinha apenas 3 anos, sua mãe Christina faleceu de um ataque cardíaco. O falecimento precoce de sua mãe em uma idade tão jovem significou que Atina teve que crescer sem uma figura materna forte e de referência, algo que seria decisivo em sua vida. Christina, em vida, também lidou com os altos e baixos emocionais devido à sua relação com o pai e, posteriormente, com os vários homens que passaram por sua vida, incluindo o infame casamento com o armador francês Thierry Roussel. O casamento de Christina com Thierry Roussel foi uma relação cheia de conturbações. Roussel, um empresário francês que se tornou parte da vida da filha de Onassis, casou-se com Christina nos anos 80 e rapidamente se tornou uma figura controversa na história da família. O casal teve Atina em 1985, mas a relação deles não durou. A separação de Christina e Roussel foi marcada por tensões,
com o homem sendo acusado de manipular a fortuna da esposa e de não ser uma boa influência para sua filha. Esse distúrbio familiar só piorou quando Russell, após o divórcio, procurou um acordo judicial para garantir sua parte da herança, colocando mais uma camada de conflito sobre a vida de Atina. Após a morte de sua mãe, Atina foi colocada sob a guarda do pai, Thierry Russell, que passou a gerenciar os bens da filha. O peso dessa herança foi algo que Atina teve que lidar desde cedo. A fortuna Onassis, que inclui propriedades luxuosas, barcos e ativos no setor de transporte marítimo, não significava apenas riqueza, mas também um fardo emocional imenso. A vida de Atina se tornou um constante dilema entre o desejo de viver uma vida normal e a expectativa de que ela manteria o império de sua família. Por muitos anos, ela permaneceu longe dos holofotes, tentando viver uma vida discreta longe dos reflexos de sua famosa linhagem. Sua infância foi marcada pela ausência de sua mãe e pela constante presença da figura de seu avô Aristótle Onassis, cuja sombra pairava sobre todas as decisões de sua vida. Aristotle Onassis, o patriarca da família, foi um dos homens mais influentes do século XX. Sua fortuna foi construída através de uma rede de negócios que incluíam navios, investimentos e até mesmo o iate Christina O, um símbolo de sua grandiosidade. O Império Onassis começou com Aristótle, que construiu uma fortuna imensa a partir do setor de navegação, mas seu legado foi muito mais do que apenas uma coleção de bens materiais. Ele representava um símbolo de poder e prestígio internacional. Aristótle Onassis foi um magnata grego cuja fortuna veio principalmente do transporte marítimo. Ele construiu um império de navios que operava globalmente, incluindo o famoso iate Christina O, uma embarcação que se tornaria sinônimo de luxo e grandiosidade. Durante a década de 1950 e 1960, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, conhecido tanto por sua astúcia nos negócios quanto por seus casamentos, que atraíam a atenção da mídia internacional. Sua primeira esposa, Tina Livanos, pertencente a uma das famílias mais ricas da Grécia, foi uma união que, embora socialmente estratégica, terminou em divórcio. Em seguida, o magnata casou-se com Jacqueline Kennedy, a viúva do presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, o que trouxe ainda mais atenção mundial para a família Onassis. Porém, a história de Aristótle Onassis não foi feita apenas de sucesso. O império que ele construiu também carregava um lado sombrio, repleto de dificuldades emocionais e familiares. Ele teve que lidar com a perda de sua filha, Christina Onassis, em circunstâncias trágicas. A jovem Christina, que herdaria a fortuna de seu pai, enfrentou uma vida marcada por problemas emocionais, relacionamentos conturbados e uma relação problemática com o dinheiro. Após a morte de Aristótle em 1975, Christina se tornou a responsável pela administração do império, mas a carga foi enorme e seus problemas psicológicos afetaram sua habilidade de gerenciar a fortuna com sabedoria. Christina, como única herdeira de seu pai, enfrentou uma série de desafios, especialmente no que dizia respeito à administração do império. Ela casou-se com o francês Thierry Russell, com quem teve a Tina, mas o casamento foi marcado por conturbações financeiras e familiares. Russell, que se tornou um alvo de controvérsias devido à sua conduta, acabou tendo um impacto negativo na vida de sua filha e no legado Onassis. Quando Christina faleceu prematuramente em 1988, aos 37 anos, em um ataque cardíaco, a responsabilidade de administrar o Império Onassis passou para o pequeno Atina. Na época de sua morte, Christina não conseguiu transferir completamente a administração da fortuna, deixando uma série de disputas judiciais em seu rastro. Thierry Russell, pai de Atina, assumiu o controle dos bens da filha, mas a situação tornou-se ainda mais complexa com a guerra entre os membros da família e os advogados que disputavam o controle da herança. A família Onassis, embora imensamente rica, estava envolta em um turbilhão de desavenças que afetaram diretamente o futuro de Atina. Atina, como filha única de Christina e herdeira direta de um dos maiores impérios de transporte marítimo do mundo, foi deixada com uma fortuna que incluía ativos consideráveis, como o iate Christina O, vários navios, propriedades e grandes investimentos. Mas essa herança não era apenas uma série de ativos materiais.
Ela carregava o peso de um legado familiar recheado de drama e expectativa. O Império Onassis estava profundamente marcado por uma sucessão de escolhas difíceis e decisões erradas feitas por seus antecessores. A administração de uma fortuna dessa magnitude exigia mais do que apenas riqueza, era necessário habilidade política, emocional e uma enorme rede de contatos. Por isso, a jovem Atina teve que lidar com a pressão de administrar não apenas a riqueza, mas também a imagem da família Onassis. A questão da herança foi extremamente difícil para Atina, que, sendo ainda uma criança, foi jogada em meio a disputas judiciais e questões financeiras que ela, obviamente, não compreendia completamente na época. Em 2004, quando ela completou 19 anos, Atina tornou-se oficialmente a herdeira do Império Onassis, o que significava que ela tinha controle sobre a maior parte dos ativos da família. No entanto, esse controle nunca foi simples. A fortuna Onassis estava diluída em várias empresas e propriedades, tornando-a difícil de administrar, e havia uma enorme pressão sobre Atina para manter o legado de seu avô e sua mãe. A jovem herdeira não estava preparada para lidar com o peso de sua herança, e as tensões começaram a aumentar. Ela preferia uma vida longe dos holofotes, mas o Império Onassis exigia que ela se envolvesse publicamente com questões comerciais e legais. Em sua juventude, Atina teve que tomar decisões sobre a gestão da herança, muitas das quais foram influenciadas por conselheiros financeiros, advogados e outros membros da família. Sua vida pessoal foi constantemente analisada pela mídia, e sua relação com o dinheiro e a fortuna Onassis se tornou um tema de discussão. O iate Christina O, uma das propriedades mais simbólicas do império, foi um dos primeiros ativos a ser envolvido em disputas. A manutenção e o gerenciamento do iate, que se tornou um ícone de luxo, foram um reflexo da complexidade de administrar o império. O valor emocional que o iate representava para a família Onassis fazia com que qualquer movimentação em relação a ele fosse observada de perto. Além disso, Atina também herdou várias propriedades de sua mãe e de seu avô, incluindo grandes imóveis na Grécia, que exigiam cuidados contínuos e uma gestão que fosse à altura do prestígio da família. Foi no Brasil que ela conheceu Doda, o piloto de Fórmula 1 que conquistou seu coração. Doda, cujo nome completo é Álvaro de Miranda Neto, é um dos nomes mais conhecidos do esporte brasileiro, especialmente no hipismo, onde se destacou com suas habilidades excepcionais e seu desempenho em competições internacionais. O piloto era visto como alguém carismático, com um charme que atraía a atenção não apenas dos fãs do esporte, mas também da mídia. Ele já era uma figura pública bem estabelecida, tendo conquistado várias medalhas e notoriedade no cenário internacional. No entanto, sua vida tomou um novo rumo quando ele se envolveu com Atina Onassis, o que colocou a relação sob os olhos do mundo. O casal começou a se relacionar no início dos anos 2000 e, ao longo do tempo, a conexão entre eles se fortaleceu. Para Atina, o relacionamento com Doda representava algo mais do que apenas um namoro. Era a chance de encontrar um equilíbrio entre sua vida pessoal e a constante pressão de ser a herdeira de um império. Doda, por sua vez, parecia ser o tipo de homem que Atina procurava. Alguém fora do círculo tradicional da alta sociedade e que tinha seu próprio legado e sucesso para administrar. O fato de Doda ser um atleta de renome e, ao mesmo tempo, alguém de personalidade forte, parecia ser a combinação perfeita para Atina, que buscava alguém com quem pudesse construir algo estável e longe da opressão do nome Onassis. O namoro entre eles foi cuidadosamente mantido em privado por um tempo, uma estratégia que visava preservar a intimidade do relacionamento longe dos olhares curiosos da mídia. Entretanto, à medida que o relacionamento se aprofundava, as notícias sobre o casal começaram a se espalhar e a mídia, sempre ávida por detalhes sobre a vida de Atina, passou a cobrir cada passo do relacionamento. O casal se tornava cada vez mais visível, aparecendo em eventos públicos, na mídia e até mesmo em ocasiões familiares. Em 2005, o relacionamento alcançou um novo patamar com o anúncio do noivado entre Atina e Doda. A decisão de Atina de se comprometer com Doda foi um reflexo de sua busca por uma vida mais normal e um desejo de construir sua própria família, longe das pressões da herança que carregava. O casamento entre Atina e Doda ocorreu em 2005,
em uma cerimônia repleta de elegância e sofisticação. A cerimônia foi realizada em um local luxuoso, e os detalhes do evento chamaram a atenção da mídia, que estava ansiosa por qualquer vislumbre da vida privada de Athina. No entanto, apesar da grandiosidade do evento, havia uma sensação de que o casal estava buscando mais do que uma celebração pública. Eles estavam construindo um futuro juntos. A união deles parecia ser um momento de alívio para Athina, que finalmente encontrou um parceiro com quem poderia compartilhar seus desejos e desafios pessoais. Doda, por sua vez, se mostrava um marido dedicado, e o casal parecia viver em uma harmonia que refletia a estabilidade que Athina tanto buscava. A vida deles juntos foi marcada por viagens luxuosas, a participação em eventos sociais e, claro, o apoio mútuo em momentos difíceis. Doda era visto como uma figura presente na vida de Athina, alguém que a ajudava a lidar com as complexidades de sua herança e o peso da fama. No entanto, como em muitos relacionamentos que envolvem figuras públicas, as pressões externas começaram a afetar a relação. Embora houvesse uma base sólida de apoio mútuo, a exposição constante da mídia e as expectativas relacionadas ao nome Onassis tornaram-se um fardo. Athina, que já estava acostumada a viver sob os holofotes, começou a sentir o impacto do seu casamento com Doda em sua vida pessoal. A pressão sobre o casal para manter uma imagem pública de felicidade e sucesso tornou-se cada vez mais difícil de lidar. O casamento deles, embora baseado em amor e companheirismo, passou a ser desafiado pela interferência externa e pelas dificuldades que surgiram devido à visibilidade da relação. Além disso, questões relacionadas à herança de Athina continuaram a ser uma fonte constante de tensão, tanto em sua vida pessoal quanto no relacionamento com Doda. Embora ele fosse seu parceiro e apoio, o peso do Império Onassis e as questões familiares, que envolviam a administração da fortuna de sua mãe e avô, tornaram-se um obstáculo para a paz e estabilidade que Athina desejava. A relação deles, que parecia sólida e promissora no início, passou a enfrentar as complexidades que surgem quando se vive sob o olhar constante da mídia e do público. Em 2010, a notícia de que o casamento de Athina e Doda estava em crise começou a circular. A tensão entre as responsabilidades pessoais de Athina e as demandas do relacionamento se tornaram um ponto crítico. Além disso, a pressão que Athina sentia para continuar o legado da família Onassis tornou-se um fator adicional que afetou sua vida conjugal. Durante esse período, Athina e Doda tentaram manter a discrição sobre as dificuldades que estavam enfrentando, mas o relacionamento deles começou a se desgastar. Em 2012, o casamento chegou ao fim com o anúncio oficial do divórcio. A separação entre Athina e Doda foi um momento marcante na vida da herdeira, pois representou mais do que o fim de uma união amorosa. Foi também o término de uma fase em que Athina tentou encontrar um equilíbrio entre seu papel como herdeira e a tentativa de viver uma vida pessoal independente. O divórcio foi um reflexo das dificuldades que Athina enfrentava para se desprender do legado Onassis e viver conforme seus próprios termos. Após o divórcio, tanto Athina quanto Doda seguiram caminhos separados, mas ambos continuaram a ser figuras públicas, cada um em sua respectiva área. Athina, por sua vez, tentou reconstruir sua vida pessoal longe dos olhos da mídia. A primeira grande revelação de Athina foi sobre o impacto emocional de crescer com o peso da herança de sua família. Em algumas entrevistas, ela expressou a dificuldade de ser constantemente comparada a seu avô Aristóteles Onassis, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, e a sua mãe Cristina Onassis, que também tinha sido uma figura pública, mas cuja vida havia sido marcada por tragédias pessoais. Athina, desde muito jovem, soubera que seu destino seria marcado por essas comparações. Ela revelou em algumas ocasiões que sempre sentiu uma enorme pressão para se comportar de maneira exemplar, como uma pessoa que estivesse à altura de sua linhagem e do legado de sua família, o que afetou sua juventude e as escolhas que fez ao longo da vida. Suas declarações sobre sua infância foram, muitas vezes, interpretadas como uma expressão de dor e solidão. Ela admitiu em diversas entrevistas que, apesar de ter sido criada em um ambiente de luxo e privilégios, seu mundo era solitário e privado. A pressão de estar constantemente sob o olhar atento dos meios de comunicação
a fazia sentir-se desconectada das outras crianças e da sociedade em geral. Esse sentimento de alienação a acompanhou por muitos anos, e suas palavras mostraram um lado de sua personalidade que muitas vezes foi escondido sob a fachada de riqueza e sucesso. Em relação à sua herança, Athena também fez declarações polêmicas sobre a maneira como a fortuna de sua família foi gerida após a morte de seu avô Aristóteles. Ela falou abertamente sobre a complexidade de administrar o Império Onassis e as dificuldades que enfrentou quando assumiu a responsabilidade pela fortuna. As questões legais e familiares relacionadas à herança foram sempre um tema delicado, e Athena deixou claro em várias ocasiões que não desejava ser vista apenas como a herdeira de um império, mas como uma mulher independente e capaz de fazer suas próprias escolhas. Isso gerou uma série de discussões, principalmente entre aqueles que esperavam que ela fosse mais envolvida na administração do império. Suas declarações sobre a responsabilidade de herdar uma fortuna tão vasta foram muitas vezes vistas como uma forma de questionar o legado da família e a forma como ele deveria ser mantido. Athena também foi muito aberta sobre os desafios emocionais que enfrentou após o divórcio de Doda, o que a tornou um alvo de atenção da mídia. Após o término do casamento, ela foi fotografada em várias ocasiões, demonstrando um aparente isolamento, o que gerou especulações sobre o estado emocional de Athena. Em algumas entrevistas, ela revelou que o divórcio foi um momento de grande sofrimento e que a separação não foi fácil para ela. A constante pressão da mídia para que ela se comportasse de uma maneira pública idealizada, combinada com o fim de seu relacionamento com Doda, fez com que ela se sentisse desamparada em muitas ocasiões. As revelações sobre o impacto do divórcio em sua vida pessoal foram uma das declarações mais polêmicas feitas por Athena, especialmente porque ela nunca se conformou com a forma como os detalhes íntimos de sua vida foram expostos ao público. A perda de sua herança, algo que ela nunca desejou perder, foi um processo que se deu aos poucos e de maneira cruel, refletindo não apenas a dissolução do Império Onassis, mas também a forma como ela se viu impotente diante das forças que a manipulavam e a faziam sentir-se cada vez mais afastada de seu próprio destino. O primeiro grande momento difícil na vida de Athena foi a morte de sua mãe, Christina Onassis, que faleceu em 1988. Embora a relação entre elas não tenha sido a mais próxima, com a mãe sofrendo com problemas emocionais e com a falta de uma verdadeira conexão, a perda foi devastadora para Athena, que, ainda muito jovem, teve de lidar com a dor da morte da mãe e com o peso de herdar a fortuna familiar. Christina Onassis, que também era uma figura complexa e controversa, deixou um legado de tragédia pessoal que se refletia nas dificuldades de Athena em lidar com o império deixado por seu avô, Aristóteles Onassis. A morte da mãe trouxe consigo a responsabilidade de continuar o que sua avó e sua mãe não haviam conseguido manter, o que tornou ainda mais difícil para Athena gerir o império de forma eficaz. Ela foi catapultada para uma posição que não escolheu, com a pressão de administrar não apenas a fortuna, mas também os complexos aspectos financeiros e jurídicos da herança Onassis. Ao mesmo tempo, a pressão pública sobre sua vida pessoal aumentava, com a mídia constantemente especulando sobre suas escolhas e decisões. A perda de sua mãe também foi seguida por uma série de perdas emocionais e familiares que, de certa forma, assombraram Athena por anos. Ela perdeu a figura materna que poderia tê-la apoiado em momentos de vulnerabilidade e, ao invés disso, passou a viver em um mundo onde os relacionamentos pessoais eram constantemente marcados por distanciamento e isolamento. Com o passar dos anos, a jovem herdeira tornou-se ainda mais consciente de como as expectativas em relação a ela, tanto da parte da família quanto do público, eram desumanas. Ela se via diante de um império que lhe havia sido imposto, mas que não representava a vida que ela queria. Sua busca por independência se tornou um caminho difícil e muitas vezes doloroso. Ao tentar administrar o que restava da fortuna Onassis, ela se deparou com uma série de desafios financeiros e legais que envolviam disputas familiares e conflitos com os gestores da herança. No meio de tudo isso, Athena enfrentou uma grande perda financeira, que foi um golpe difícil para alguém que sempre foi associada à riqueza e ao poder.
A falência de partes do Império Onassis foi algo que se deu ao longo de anos, com a dissolução de ativos e a venda de propriedades, o que refletia a dificuldade de manter a grandiosidade da fortuna familiar. Durante esse processo, a mídia frequentemente se alimentava dos desafios de Athina e de como ela lidava com o fracasso da fortuna de sua família. Sua imagem, que sempre foi ligada ao luxo, à riqueza e à opulência, passou a ser vista sob uma nova luz. A perda da herança Onassis não foi apenas financeira, mas também simbólica. Ao perder a fortuna que havia sido construída por seu avô, Athina sentiu-se como se estivesse perdendo a própria identidade. Sua vida, que havia sido definida por sua herança, passou a ser questionada. Ela não era mais apenas a herdeira de um império, mas uma mulher que lutava para encontrar seu próprio caminho em um mundo que a via como uma figura solitária e incompleta. Os momentos difíceis de Athina não se limitavam às perdas financeiras, mas também a envolviam a pressão constante da mídia sobre sua vida pessoal. Ela foi constantemente perseguida por jornalistas que desejavam saber mais sobre sua vida íntima, seus relacionamentos e suas escolhas. As revelações sobre sua luta para lidar com a perda de sua herança foram expostas de forma muitas vezes cruel, e ela se viu forçada a se defender em meio a ataques públicos. A perda de sua mãe e a dissolução de seu império fizeram com que Athina sentisse o peso de uma responsabilidade que não havia escolhido. Ela teve que lidar com os legados de um passado que não lhe pertencia, e as consequências disso foram profundamente dolorosas. As declarações de Athina, feitas em algumas entrevistas, mostraram uma mulher que se sentia esmagada pelas expectativas e pela solidão. Ela revelou que, muitas vezes, desejava ser vista apenas como uma pessoa comum, longe das expectativas que sua herança trazia. A perda de sua fortuna e a pressão constante sobre ela a fizeram refletir sobre seu lugar no mundo e sobre o que significava ser herdeira de uma das famílias mais poderosas da história. Em um momento particularmente difícil, Athina revelou em uma entrevista que, por muito tempo, sentiu que sua vida era uma grande mentira, em que ela tinha que se comportar de acordo com as expectativas de outros e não de acordo com seus próprios desejos. A pressão de ser a herdeira de Onassis a fez sentir que sua verdadeira identidade estava sendo apagada. Ela admitiu que muitas vezes se sentia perdida, sem saber quem ela era fora do legado de sua família. Isso a levou a tomar decisões impulsivas em sua vida pessoal, muitas vezes em um esforço para escapar da sombra de sua herança. Atualmente, a vida de Athina Onassis é marcada por um processo contínuo de reinvenção pessoal, longe das expectativas da sociedade e da grandeza associada ao Império Onassis. Depois de uma infância repleta de desafios, perdas e uma série de questões relacionadas à herança de sua família, Athina tem buscado construir uma vida mais independente, longe das luzes da mídia e das pressões externas que a acompanharam por décadas. Embora a maior parte de sua herança tenha sido perdida ao longo dos anos devido a uma série de fatores financeiros e familiares, ela tem se esforçado para viver de forma mais simples e focada em sua paz interior. Em grande parte do passado recente, ela optou por se afastar das atenções públicas, evitando os holofotes que sempre a seguiram desde a infância. A mídia, que a acompanhou ao longo de sua vida, especialmente por causa do legado de seu avô Aristóteles Onassis e das tragédias familiares, tem raras atualizações sobre sua vida. Isso reflete a sua escolha deliberada de viver fora dos reflexos de sua herança, buscando se afastar de tudo o que a definia como herdeira de uma das famílias mais poderosas do mundo. Desde que se afastou das grandes disputas familiares e das revelações públicas sobre suas dificuldades com o Império Onassis, Athina tem preferido uma vida de maior privacidade. Embora ela tenha feito aparições públicas esporádicas, sua presença tem sido mais discreta, preferindo viver de forma mais reservada, longe das grandes festas e dos eventos luxuosos que marcaram sua juventude. Ela está mais focada em construir uma vida pessoal baseada em seus próprios termos e não em cumprir as expectativas de terceiros. Ao longo dos últimos anos, Athina também tem se envolvido em questões filantrópicas, embora de uma maneira mais privada. Ao invés de se expor publicamente como outras figuras de sua família, ela tem feito suas contribuições de maneira silenciosa, longe do palco das grandes campanhas de mídia. Isso reflete uma mudança significativa em sua abordagem da vida.
preferindo trabalhar em causas que a toquem pessoalmente, sem buscar reconhecimento público ou validação de outros. Essa mudança de foco tem sido uma maneira de Athena processar seu passado e as perdas que enfrentou. Ela parece estar em uma jornada de autodescoberta, onde a busca por uma vida mais equilibrada e feliz se tornou o centro de suas prioridades. Athena, longe de ser apenas a herdeira de Onassis, tem procurado se redefinir como mulher, independentemente da fortuna ou da grandeza de sua linhagem. Essa busca por autenticidade a levou a explorar novos caminhos, muitas vezes voltados para sua paixão por equitação e outros interesses pessoais. Ela tem se dedicado a essas atividades com muito mais entusiasmo, buscando uma conexão com o que realmente a faz feliz. As relações familiares também passaram por uma mudança, com Athena estabelecendo laços mais próximos com algumas pessoas e se afastando de outras que antes foram fontes de conflitos e tensões. Apesar das dificuldades e da perda de sua fortuna, ela tem mostrado que é possível recomeçar e encontrar paz mesmo em meio à adversidade. Ela passou a focar mais em sua saúde mental e emocional, buscando equilíbrio após anos de um ritmo de vida frenético e marcado por perdas dolorosas. Nesse período de reflexão, ela tem mostrado uma atitude mais madura e introspectiva, buscando lidar com o legado de sua família sem se deixar definir por ele. Ao invés de tentar viver à altura do que a fortuna e o nome Onassis representavam, Athena tem priorizado seu bem-estar e uma vida mais tranquila. É notável que ela tenha se afastado da vida pública para viver mais discretamente, mas também de uma forma que reflete a reclusão de alguém que está em um processo contínuo de autodescoberta e cura emocional. Essa reclusão, longe de ser vista como algo negativo, reflete uma mulher que finalmente encontrou a coragem de viver para si mesma e não para os outros. Embora as dificuldades financeiras e familiares tenham sido uma grande parte de sua vida, hoje ela parece estar em um lugar de maior paz. Ela tem procurado construir uma vida longe do brilho e do glamour que marcaram sua juventude, onde a busca por um propósito mais profundo e por uma vida satisfatória para si mesma é a principal prioridade. Ela tem buscado atividades que tragam significado para sua vida e que a ajudem a se reconectar com o que realmente importa para ela. Isso tem permitido que Athena Onassis se distancie da imagem da herdeira de uma grande fortuna, focando mais em viver no presente e explorar aspectos da vida que muitas vezes foram negligenciados durante os anos de sua infância e juventude, onde o foco estava sempre em sua imagem pública.